nesse momento que a gente está vivendo de transição planetária, é um momento de morte e renascimento. Todos nós que estamos aqui, incluindo a natureza, os animais, as plantas, nós estamos sendo convidados a morrer e renascer. Muitas pessoas estão fazendo a passagem e partindo. Nós que estamos aqui, estamos sendo convidados a fazer a passagem aqui, que é uma passagem simbólica, de um modo de vida que a gente vivia, que certamente não serve mais. Coletivamente, aquele nosso normal lá já não existe mais, a gente está num outro, aspas, normal, uma transição, a gente não sabe como vai ser essa vida pós-pandemia, mas nós estamos num processo de morte e renascimento. Quando a gente tem uma ameaça na vida, o nosso sistema nervoso fica em alerta, a gente fica em estado de alerta. E é isso que acontece, por exemplo, quando uma pessoa não dorme. É porque você está se sentindo ameaçada. Tem algo no seu sistema nervoso que está ativado, que é semelhante aos processos de trauma. Quando a gente revive um trauma, a gente ativa de novo as mesmas reações de defesa ou a impossibilidade da defesa, que é o que faz o trauma, né? As pessoas acham que o trauma é o evento em si, mas não é. O trauma é a nossa impossibilidade de responder emocionalmente a um evento, adequadamente a um evento. Ou porque ficamos acuados, ou porque ficamos paralisados, por N motivos, ou sob ameaça, né? Então, relaxar exige que a gente se sinta seguro fisicamente, emocionalmente, espiritualmente na vida. Dormir é um processo de entrega, é um processo onde eu preciso relaxar para me entregar para o sono. Então, permanecer por muito tempo na vida sem conseguir dormir significa que você está o tempo todo com o seu sistema nervoso ativado. Então, se você dormiu essa noite como você não dormia há muito tempo, isso é muito importante. Isso é uma grande mudança. Isso é uma ativação do seu parasimpático que a gente conseguiu fazer ontem através da vivência dos elementos. Na verdade, o que eu fiz com vocês ontem na vivência dos elementos é equilibrar todos os elementos, né? A gente não permanece na vida equilibrada. A vida é isso, crescer é isso, né? Desequilibrar e equilibrar, desequilibrar e equilibrar. As nossas trocas na vida, as nossas parcerias de trabalho, de amizade, de amor, todas as nossas trocas na vida são trocas onde a gente desequilibra e equilibra, desequilibra e equilibra. Nada permanece equilibrado. É assim que a gente vive nesse planeta, né? Mas é muito importante. E quando a gente está no momento do Covid, a gente tem uma ameaça, que eu tenho que passar álcool, que eu tenho que usar máscara, que eu tenho que ficar distante, que nós fizemos teste de Covid, teste contra Covid, teste de Covid, não sei. Nós fizemos teste e nesse processo a gente está um pouco mais ativado, entende? Porque você precisar passar álcool, botar máscara, ter cuidado, vai entrar no elevador, põe máscara, não sei o que, tira. Isso já é um processo de ativação. Então nós todos coletivamente estamos ativados. Estamos sendo convidados a perceber nosso espaço, a nos defendermos, e é de uma ameaça invisível, que a gente não sabe de onde vem. Então isso já cria um estado de ativação para todos nós. Então é muito importante nesse momento meditar, respirar, relaxar, construirmos práticas que sejam práticas que na Unipaz a gente chama de holopraxis. É uma prática de um caminho interior, um cultivo desse silêncio, desse caminho interior, uma percepção. Eu estou tensa, o que eu preciso? O tempo todo, o que eu preciso? O que eu preciso? Vou seguir, posso seguir direto? Então, trazer o César aqui, é uma alegria te ter aqui, César, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, gratidão. E trazer você aqui se insere em dois contextos. O primeiro contexto é esse que eu estou falando, sobre uma humanidade que está muito ativada nesse momento de pandemia, se defendendo de uma ameaça invisível e muita gente com medo de morrer. Nunca nós fomos tão confrontados com a morte de uma maneira concreta, né? Nunca a gente viu tanta gente morrer ao nosso redor, tanta gente viveu luto ao nosso redor, muitas pessoas com medo de adoecer, de sofrer. Então estamos todos ativados. Então, se meditar já era uma coisa boa na minha vida, hoje eu acho que é uma prática assim, necessária, que a gente precisa prescrever para todo mundo. Na meditação, para mim, é a prática mais eficiente, eficaz,
poderosa para esse cultivo interior, para essa autorregulação, porque o que a gente está falando sobre o sistema nervoso, né, é essa autorregulação do simpático e parasimpático que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Não dá para viver só no medo, não dá para viver tenso, isso gasta muita energia, isso nos adoece. Então essa autorregulação. E o outro contexto de te trazer aqui, que a gente pode depois levar a conversa para esse lado, é que quando eu falo sobre constelação familiar, a gente está falando sobre um campo, que é um campo de informações. E as pessoas ficam, como que eu escuto o campo, Ana? Como que eu faço? Como que eu percebo? Como que eu recebo informações? E como é que a gente faz, então, para ter um pouco mais de espaço interno? Como é que a gente se desentulha na vida? Para se deixar guiar, para permitir que a nossa percepção fique mais ampliada e aflorada, para que a gente possa ter intuições e por aí vai. Então, vamos começar, quero que a gente faça um bate-papo super informal. Queria te perguntar, a gente pode falar nós dois, eu queria te perguntar como é que você encontrou a meditação na sua vida? Olha que interessante. Eu não sei qual que é a expectativa das pessoas quando elas são informadas que vão encontrar um instrutor de meditação. Talvez venha a imagem, né, de um guru santo, iluminado, com um hobby laranja, né? O que nem sempre é verdade, porque a meditação não é isso. Ela é uma ferramenta do cotidiano. E eu era o extremo oposto. Eu sempre fui uma pessoa extremamente estressada. Eu nasci numa família completamente cética. Eu era ateu, descrente de campo, de energia, de tudo. Não acreditava em nada. Mas eu era muito estressado e eu sofria muito. Eu brigava no trânsito, né? Alguém me fechava, eu ia atrás, brigava, e aquela coisa toda. E eu percebi que a minha vida não ia bem. E eu não sabia o que fazer. Eu tinha crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E eu fui procurar o caminho tradicional, né? Que é relaxar, que é tentar pensar no positivo. Eu tomei remédio precisando e tudo mais. E um belo dia, eu fui convidado para fazer uma prática de yoga. E eu, na minha ignorância, não sabia o que era yoga. Eu falei, deve ser um alongamento, alguma coisa. Eu estava com dor nas costas, fui fazer yoga. Fiz lá a prática, eu achei tudo muito diferente, mas no final teve uma prática de meditação de 5 minutos. E pela primeira vez eu consegui aquietar toda aquela coisa que borbulhava dentro de mim, toda aquela angústia, ansiedade e raiva, e eu percebi que eu podia ter um lugar de paz que não dependia de nada do que estava fora mudar. Eu falei, que legal, existe uma alternativa a isso. E comecei a pesquisar mais, comecei a estudar, a fazer cursos, a praticar de fato meditação. E isso teve uma mudança tão grande na minha vida, tão significativa, que as pessoas que estavam em volta me perguntavam, César, o que você está fazendo? Eu estou vendo que você está mais calmo, você está mais feliz, você está produzindo mais. E eu falava que era meditação e as pessoas riam, né? Falavam, até você meditando? Não existe. Eu falei, não, é justamente isso. E as pessoas me pediam dicas. Como que faz para meditar, então? E eu não sabia muito, mas eu falava o que eu fazia, compartilhava. As pessoas começaram a ter benefício com isso também. Eu falei, que legal. E daí eu fui me aprofundando e seguindo esse caminho. Então, respondendo a sua pergunta, faz 22 anos. Há 22 Quantos anos você tinha quando você meditou pela primeira vez? Quando eu meditei, essa experiência do meditar pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Mas até eu entrar no mundo da meditação mesmo, foi com 19 anos. Eu fiquei ainda meio relutando, falei, será que foi isso mesmo, né? Porque daí eu falei, não, foi coincidência, foi sorte. Mas a partir dos 19 anos eu medito todos os dias, invariavelmente. E é lógico que tem fases da vida que a gente meio que se perde e volta, isso é absolutamente normal, mas de uma forma muito constante, né? E hoje eu não fico sem. É o que a Ana falou, eu concordo, faço das suas palavras as minhas. É mais do que uma necessidade, né? Você tem que ter essa disciplina porque faz muita diferença na sua vida. E aqui estou. Então, comecei a meditar pela minha própria necessidade. Só que, infelizmente... com 17 anos também. Olha só, a gente é meio esquisito igual, né? Porque hoje, meditar hoje é uma coisa bem comum, né? Mas há 20 anos atrás, gente, era coisa de esquisito, né? Muito estranho. Tudo bem que faz 10 anos isso, né? A gente é novinho ainda. Brincadeiras à parte, é muito gostoso, né? É muito legal. E é uma necessidade. Eu acho que está entre as necessidades básicas do ser humano hoje se aquietar, né?
E quando a gente fala de meditação, eu queria até desmistificar, porque fica essa ideia que é algo sagrado, difícil, complexo, você num altar, com mantras, e não, né? Meditar pode ser na sua rotina, deve ser, né? Na sua rotina, na sua vida. Então foi da minha necessidade, foi uma coisa que eu não queria, eu não acreditava, então eu não fui para meditação já sabendo que era bom. Eu meio que caí de paraquedas por acidente, mudou minha vida, e aí eu continuei, né? E aqui estou. E aquela pergunta que todo mundo faz para mim, assim, Ana, mas eu não consigo parar de pensar. É muito Como legal que eu vou isso, né? Ou eu sou muito agitado, né? Não dá. Gente, é uma ilusão, né? Você não precisa ter dom, levar jeito para meditar. Isso não existe. Meditar é para todo mundo, assim como respirar é para todo mundo. E essa história do parar de pensar é uma grande ilusão. A prática da meditação, ela é composta de 7 fases, né? Tem 7 estágios de meditação. Sendo que o parar de pensar é o que na filosofia oriental a gente chama de samadhi, ou nirvana, ou seja lá o que for, que é o estado de parar de pensar, né? Mas você não precisa chegar lá para ter o benefício. Tem 6 estágios antes. E eu vou só falar rapidamente para vocês entenderem. O primeiro estágio de meditação é bhava. E bhava é a intenção. Então, se você tem intenção de praticar, mesmo que você não pratique, você só quer, você só tem a intenção, você já tem algum benefício. O segundo estágio é tapas, que é o esforço por superação. Toda vez que você se propõe a fazer algo, haverá uma dificuldade, haverá um empecilho. Você não vai ter tempo, você não vai conseguir, você não, enfim, né? E você tem que superar isso. Superou isso, você já tem benefício, você já está no segundo estágio. O terceiro... Posso Pode, claro, amor. Roberto Cremo fala que, eu acho isso incrível, todas as vezes que você coloca um propósito importante, que tem força na sua vida, necessariamente um obstáculo vai comparecer. Exatamente, faz parte, é inerente, né? Então romper isso já é um grande... E nem que você não rompa completamente, mas lidar com isso, saber que ele existe, perceber aquilo na sua vida já tem um valor imenso. Terceiro estágio é Swadhyaya, que é o autoestudo. É você perceber o que acontece dentro de você. Muitas vezes a gente está passando por uma situação que nem sabe. Quer um exemplo bem bobo? Às vezes você esquece de fazer xixi. Você está tão ocupado, tão transtornado na sua vida ali, que a hora que você percebe, você está quase explodindo. Você tem que correr para o banheiro fazer xixi, porque você não percebeu que você estava com vontade. Mas isso não apareceu do nada. Isso veio vindo. Então, Swadhyaya é esse autoestudo, né? E Swadhyaya é o terceiro estágio de meditação. Aí, tá vendo? É isso, gente. Eu escovo o dente umas 10 vezes por dia. Esqueci de escovar o dente, por isso que eu voltei. Na verdade, Suzana, você está precisando exercitar esse, né? Porque quando você chega nesse, você percebe. E tem coisas mínimas. Já que a gente está num grupo aqui que fala de constelação familiar, o campo te traz informações o tempo todo. Então, se você tem um mal-estar, uma discussão com alguém, se você se aquietar, se você perceber, o campo vai te dizer de onde vem isso, o que isso está querendo me mostrar. Né? E você sai da posição de vítima, de ai, ó céus, ó terra, tudo contra mim, e você se apodera daquilo. Eu sei, peraí, tem alguma coisa aí que eu posso honrar, que eu posso incluir, enfim, tem essa dinâmica. Depois a gente tem o quarto estágio de meditação, que é Sankhya. Sankhya é a sua prática efetiva. Então, uma vez que você tem a intenção, que você sobrepõe as dificuldades e que você se autoestuda, você precisa de fato fazer. Você precisa ter a disciplina de todos os dias fazer. Atividade física é super... Banho é super bom, né? Mas tem que ser todo dia. Adianta você tomar 10 banhos no domingo e não tomar banho a semana inteira? Não resolve, né, gente? Não muito. Não muito, né? Haja perfume, né? E não resolve. Então, Sankhya é essa prática constante. Uma vez que você tem a prática constante, você vai se conectar com Sankalpa. E Sankalpa é um propósito. Todas as pessoas que meditam ou que fazem qualquer coisa, elas fazem com um objetivo, fazem com uma intenção. Então você precisa se conectar profundamente com essa intenção para que você tenha clareza do quanto você caminha. E aí a gente chega no sexto estágio, que é Dhyana. E Dhyana é o que as pessoas comumente acham que é parar de pensar, né? Que é meditar. Porque você entra, você fecha os olhos, respira, e você entra num estado que você perde a noção de tempo e espaço.
E daí você cai nesse estado e é gostoso, é maravilhoso. E todos nós vivemos isso na nossa vida, só que não de forma intencional. Sabe quando você está andando na praia e daí você vê assim o sol se pondo e você é tomado por uma força de amor, de generosidade, de alegria, você fala, gente, é isso que é a vida, gratidão, Senhor. Isso é Diana. Você entrou nesse estado, mas não foi intencional, ele aconteceu com você. A prática da meditação te ajuda a entrar nesse estado deliberadamente, quase que todos os dias. Nem todo dia, porque às vezes a gente está muito acelerado, está muito tenso e a gente não chega lá. E esse é um estado de presença? Sim. A gente busca isso. Exatamente. Exato. Esse é o estado, né? Quando você estiver totalmente presente aqui e agora, você vai perceber que não existe dor, medo, ansiedade, angústia. Simplesmente existe. Você simplesmente é. E quando você percebe que você simplesmente é, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso e a felicidade, o amor podem acontecer. O medo, ele é sempre uma expectativa do que vai acontecer, que pode ou não acontecer no futuro. Ou a mágoa do que já aconteceu no passado, você fica remoendo, carregando, se martirizando. Quando você se desapega disso, e você está aqui agora, você é você. Esse é o estado que o tempo todo a gente busca para entrar no campo e para estar disponível, por exemplo. Estar num lugar como esse, que é um santuário de natureza, também nos traz esse benefício Sem dúvida. de estar no estado de presença. Beneficia muito vocês, a mim, todos nós. Sim. Estamos conduzindo vocês estão sendo conduzidos aqui, porque também o tempo todo, estava falando ontem, né? A gente foi fazer o coffee break lá, naquele lugar maravilhoso, do lado do rio, um lugar maravilhoso. Eu falei, gente, se servisse água só, eu ia achar o melhor coffee break que eu já tomei de todos os eventos, porque eu falei, esse lugar me traz para um estado expandido. Falei ontem, fico num estado expandido o tempo todo. Então, nesse estado expandido, a nossa percepção é outra, a nossa percepção da realidade é outra. O estado expandido, ele é um estado de profunda presença, mas um estado de profunda abertura e flexibilidade. Sim. Onde eu solto um pouco aquela rigidez daquilo que eu penso, que eu acredito, que eu sei. E é nessa hora, e é isso que acontece também no campo das constelações. Quando eu estou presente para o que vem, para aquilo que se mostra para mim, e estou aberta, mais flexível, expandida, algo novo se revela do campo para mim que eu não sabia. Vem uma informação, vem um sentimento profundo, vem uma percepção, e aquilo me move. Aquilo muda completamente a minha percepção sobre um conflito, sobre uma pessoa. E eu poderia, César, contar histórias assim incríveis, incríveis. Queria contar umazinha. Claro. Que é uma história de uma menina que passou a vida toda com os pais, o pai distante, e a mãe, os avós, a família dizendo que o pai não a amava, que o pai foi embora, que o pai a abandonou, etc, 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 né? A vida toda ela cresceu com essa verdade, entre aspas. E aí, quando ela vem fazer uma experiência de constelação comigo, ela entra em contato, de repente ela está presente, ela está aberta, e de repente ela olha e enxerga o amor do pai dela, pela primeira vez. E aí ela começa a chorar, e fala, Ana, meu pai me ama, meu pai me ama, meu pai me ama. Uma moça de 26 anos, entende? E aquilo toma ela de uma maneira assim. Então, isso é possível, existem muitas realidades. Não é só aquela que te contaram, não é só a história familiar que foi narrada para você. As pessoas, a realidade e até o nosso passado, a nossa história não pode ficar enclausurada numa única versão. Existem muitas dimensões da realidade. E quando a gente está verdadeiramente presente e aberto, a gente está receptivo e muito provavelmente o universo, não é só o campo, o universo, a realidade, essa força maior que nos guia, vai te mostrar algo a mais, algo diferente. E às vezes algo conflitante até com aquilo que você acreditou. Antagônico, antagônico, né? aquilo que você acreditou a vida toda. Isso é um presente, o presente, estar presente é um grande presente para nós, né? Até porque você se desapega do mundo das ilusões. Porque a verdade que te contaram, a verdade que você escolheu acreditar, é uma possibilidade dentre muitas outras. Quando você se abre, você consegue enxergar o que está ali, e não o que você interpretou
a respeito do que está ali, né? Então é muito libertador. E tem uma outra coisa que acontece nesse estado de presença absoluta, que é a sinergia de cada um que está aqui trabalhando e ajudando uns aos outros. Porque a espiritualidade, a energia e o campo individual, né, a sua herança familiar, ela sempre vai se manifestar pela via de menor resistência. Muitas vezes nós, individualmente, temos um trauma, uma dor muito grande, a gente não consegue olhar para aquilo. E quando tem uma outra pessoa ao seu lado que sente aquilo, ela pode dar voz e manifestar algo que já estava ali, que você não conseguia acessar. Perfeito. Não é? Perfeito. É isso, é a melhor definição que agora eu vou usar. Adorei! E vou falar, vou explicar, porque eu falo isso é um campo de reverberação. É Pronto, isso, agora o César é acabou isso. de explicar exatamente isso que eu falo toda hora, isso é um campo de reverberação. É lindo pensar. É muito o outro dá lindo. voz à minha dor. Sim, E no outro eu posso ver e sentir uma dor da qual eu mesma estou apartada. é isso. A gente vê. É lindo. Porque o outro não tem a mesma resistência, ele não tem o mesmo trauma. E o trauma é um mecanismo de defesa que você fez por não conseguir acessar aquilo. Então é uma proteção. O outro não tem o trauma, então ele manifesta e no outro você enxerga e vive. E só para concluir, né, o último estágio de meditação, que seria Samadhi, que é o não pensar, né, que é você estar nesse estado total de presença, de felicidade, de alegria e de amor, só que consciente, de olhos abertos, andando e vivendo a vida. O que, na minha humilde opinião, não é para nós mortais, né? Isso são para os mestres, né? Jesus Cristo, para Buda, tal. Porque nós somos tomados pela vida. Então, por mais que você esteja bem, zen, tranquilo, acontece, né, gente? O filho com dor de barriga, o marido que enche o saco, você é tomado pela vida, né? E horário, e trabalho, e conta, e política, e coronavírus e tudo mais. Você fica emocionado, mas a intenção é essa. Então a gente vai caminhando em direção a isso. Então a pessoa fala: César, eu sou muito agitada, eu não consigo parar de pensar, então meditar não vai funcionar para mim. Lê do engano, porque a partir do momento que você tem a intenção, você já está praticando, já está tendo benefício. Se você acordou com a intenção de praticar, mesmo que você não pratique, porque a sua vida te engoliu e você não conseguiu, você já teve um benefício maior do que se você nem tivesse tido a intenção. Então meditar é para todos, basta ter a intenção e ir caminhando nessa jornada. Respondi, Ana. Eu falo pra caramba, né, amor? Desculpa. Eu adoro esse tema, então se deixar eu vou embora. Na minha vida, quando eu comecei a meditar, no começo, gente, eu não é que eu medito desde os 17 anos, todos os dias, não, né? No começo eu meditava um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 não, aí 3 sim, 1 não, aí assim, né? Até que, algum momento da minha vida, eu decidi, eu entendi por experiência que os meus dias eram melhores quando eu meditava. Que eu ficava mais tolerante, ou pelo menos, se eu não ficava mais tolerante o dia todo, que às vezes não dura o dia todo, mas pelo menos eu começava o meu dia de um jeito diferente. Então eu comecei a dizer, não, eu vou acordar para meditar, né? Eu vou meditar. Aliás, aqui em Ubatuba é o lugar onde eu mais medito. Porque eu acordo para ver o sol nascer, né? Vocês veem que eu mando para todo mundo, eu mando fotos do nascer do sol para todo mundo, porque eu não aguento ficar com aquilo só para mim. Preciso compartilhar com todo mundo. Então é o horário que como eu acordo bem mais cedo para ver o sol nascer, então no verão mais cedo ainda, né? Agora está mais tarde um pouquinho, eu tenho mais tempo, então eu medito por mais tempo. Então é o lugar onde eu mais me conecto. Mas nesse processo todo de vir meditando, e às vezes não medita, e depois de pegar uma disciplina maior, a coisa mais importante para mim, na minha vida, César, é a alegria que eu passei a sentir a partir de determinado momento, dentro da meditação. Um estado profundo de alegria, uma alegria que talvez a palavra mais exata fosse contentamento. Um estado de contentamento, com nada e com tudo. Por nenhum motivo externo, mas por tudo, de alegria e de gratidão, pela vida, por respirar, pela vista do meu apartamento, pela água quentinha do chuveiro. Eu agradeço tudo, gente, é verdade, eu agradeço a água do chuveiro, eu agradeço tudo. Pensa numa pessoa que agradece tudo, sou eu, tudo. Eu agradeço o carro, eu agradeço o meu sapato, eu agradeço tudo. E quando eu estou nesse estado de meditação, essa alegria, esse contentamento me coloca nesse fluxo de gratidão na vida.
Eu não senti isso no começo, eu não senti isso por muitos anos, mas talvez... E no começo eu não falava disso, porque eu achava que as pessoas podiam desanimar, porque elas iam começar a meditar e não iam sentir isso. Mas depois eu pensei, poxa, mas isso pode animar também alguém, de pensar que ela vai chegar nesse estado. E essa alegria, para mim, ela, se for falar de uma maneira que eu nunca falei, bem francamente, ela é uma alegria que não existe nesse mundo. É uma outra qualidade de alegria, é um outro estado interno de alegria. Existem alegrias maravilhosas nesse mundo, do amor, dos nossos filhos, existem alegrias de conquistas, existem tantas alegrias. Mas é outra alegria, né? Então, para mim, isso é a coisa mais profunda. O que é na sua vida, assim, que é o mais importante para você, que realmente te faz acordar para meditar? Olha só, essa alegria que você descreve, né, dentro da tradição védica, tem um nome. Isso se chama santosha. E santosha é uma energia de contentamento que não tem palavras para você descrever isso dentro da nossa realidade mundana e tridimensional. Não dá para descrever em palavras. É como se eu quisesse descrever para vocês o que é sentir o perfume de uma rosa. É impossível. Eu posso tentar falar que é um aroma adocicado, levemente floral, mas eu não vou conseguir passar essa experiência. Você só consegue saber o que é o perfume de uma rosa na hora que se aproxima o narizinho lá e daí você sente. E santosha é isso, é uma experiência, né? E eu acredito piamente que todos têm dentro de si o potencial para acessar isso, porque isso é a sua verdade. Todo o resto, o que não é santosha, é ilusão. É a separação. É você vendo um pedacinho do todo. Então, é diferente você comer um pão com manteiga, café e leite, é uma experiência. Agora, vai comer só o pão, ou só a manteiga, ou só o café, ou só o leite. Então, é o conjunto. Nós não vivenciamos santosha quando estamos, por ilusão, separados do todo. Quando você abre esse espaço e você, de fato, entra nele, você consegue integrar tudo. Agora imagina todas as grandes alegrias e felicidades da sua vida se manifestando juntas e simultaneamente. A alegria de um abraço da pessoa que você mais ama, de ver um pôr do sol, de um orgasmo, de uma comida deliciosa, de um banho quentinho, tudo isso junto numa coisa só. E eu concordo com você, Ana. Eu acho meio... Eu não falo isso para muita gente, né? Para os meus alunos que começam a praticar, eu não falo, porque eu também tenho essa sensação de que a pessoa fala, meditou um mês e não chegou lá, fala, não é para mim, não existe. Mas eu também concordo que pode ser um norte, pode ser uma intenção. Isso começa a acontecer, gente, em frações de segundo. Quando você está lá meditando, de repente, um dia que você está bem, um segundo você entra e você é tomado e você sente isso, caraca, que é isso? E daí você vai desenvolvendo e vai aumentando, né? Mas eu queria até pedir licença para falar uma coisa técnica, né? Uma abordagem técnica de meditação. A meditação pode ter dois olhares, e eu estudei muito, gente. Eu fiz muitos cursos, formações, linhas, filosofias, meditações científicas, espirituais, um monte de coisa, né? E basicamente tem duas formas de você olhar para a meditação. A meditação pode ser sintrópica ou entrópica. São dois termos distintos. Ou você parte do todo, do amor, do santosha, e você tenta materializar isso na sua vida, ou você faz como eu ensino, que você parte do específico e vai para o todo. O que eu quero dizer com isso? Se você for praticar a meditação tradicional budista, que eu amo de paixão, dicas de passagem, você vai lá no centro, você vai sentar num zafu, numa almofadinha, cruzar as pernas e eles vão falar, respira aí e para de pensar. Você fica lá anos e anos respirando e tentando parar de pensar e lutando contra os seus impulsos, a sua dor nas costas, a coceira no nariz, e você vai. Se você espirrar. É horrível, né? Eu acho uma tortura para quem está começando, né? Porque a cabeça parece que fala mais e todos aqueles pensamentos que já estavam lá, a conta atrasada, a raiva do seu vizinho, tudo acontece ao mesmo tempo e é meio torturante. Mas se você fica lá, você consegue chegar em santosha. E essa é a filosofia budista, porque eu não sei se vocês conhecem, né, mas o budismo começou com Siddhartha Gautama, que era um príncipe, e ele é uma longa história, mas ele se revoltou com as dores do mundo, sentou embaixo de uma árvore e falou, eu só levanto daqui a hora que eu me iluminar. Fechou os olhos e ficou lá anos e anos e anos e atingiu a iluminação. Então, é mais ou menos a jornada dele. Funciona, super funciona. Mas você precisa ter muita disciplina, você precisa ter muita força de vontade para romper tudo isso.
Isso é a meditação entrópica. A meditação sintrópica, ela é o contrário. Eu ensino assim, eu parto de um objetivo muito específico, muito mundano. Então eu falo de meditação para ganhar dinheiro, meditação para melhorar a vida sexual, meditação para fazer cocô, para o seu intestino funcionar todo dia, meditação para você não querer matar, meditação do perdão, né? já interessou, né? Essas são bem aplicáveis. E daí o que acontece? Quando você tem um benefício específico e direto, e eu acredito que o benefício da meditação ele é muito rápido quando ele é direcionado. Então, você faz, tem aquele benefício ali mundano na sua vida, aquilo você fala, que legal, é por isso que eu vou meditar. E você continua, e aí quando você menos percebe, você entra nesse estado. E daí você não medita mais para ganhar dinheiro, você medita por você. E quanto mais você tiver na sua essência, naturalmente, abundância e prosperidade flui na sua vida, bons relacionamentos, boa saúde, energia e tudo mais, né? Então, eu acredito que todos vão chegar nisso. E tem a pergunta clássica, né, Ana? Quanto tempo demora para eu chegar lá, né? Será que dá tempo? Será que dá tempo, né? Gente, não tem resposta para isso. Eu já vi acontecer em uma semana e eu já vi acontecer em 10 anos, né? Cada um é cada um. Só que o seu objetivo não tem que ser chegar lá, tem que ser curtir a jornada. Então, faça da sua prática diária, faça de tudo na sua vida a fonte da sua alegria. Então, se ainda não é perfeito, se ainda não é como você gostaria, você caminha em direção àquilo. E isso é como se fosse a linha do horizonte. Porque quanto mais você caminha em direção à linha do horizonte, mais distante ela fica. Você nunca vai chegar. Até porque quando você chegar lá, você vai querer algo maior. Então, curta a sua vida, curta a sua jornada. Mas sim, eu garanto que isso assim, é muito possível, é muito atingível a todos. E você só tem que estar aberto. Porque numa fração de segundo você sente. A hora que você entra nessa vibe, gente, é melhor do que usar droga. Eu parei de usar droga porque não precisa. A meditação dá muito mais barato que isso, saca? É muito bom, é muito legal, né? Ô César, a outra pergunta é assim. Tem uma questão que é a questão religiosa. Algumas pessoas têm uma objeção com a questão religiosa. Quando a gente fala meditar, elas acham que necessariamente a meditação está ligada às práticas espirituais orientais. Eu fiz mestrado em Ciências da Religião, não sei se eu já te falei isso, acho que não, né? Não, legal. Então, eu já tinha uma postura muito aberta. Aliás, acho que eu vou falar um pouco sobre a minha espiritualidade, que é uma pergunta no meu direct, talvez seja a mais frequente. Eu venho de uma família que uma parte é espírita, uma parte é católica e uma parte é evangélica. Então, a minha família tem uma forma de lidar com a religião com muito respeito, com a religiosidade, com a expressão da fé do outro com muito respeito. Então, meu pai, por exemplo, era espírita a vida toda e me colocou no colégio católico e eu passei minha adolescência inteira indo à missa todos os dias. Eu amava a missa. Aliás, eu ainda amo, gente. Eu amava a missa. Então, meu pai me levava todos os dias às 6h15 na porta da igreja, sendo espírita, me levava na porta da igreja para eu ir à missa e depois ia me buscar. Então, às 6 horas eu escutava a Ave Maria com a minha avó italiana, com a minha avó Luciana. Escutava a Ave Maria com ela, tomava sopa e ia para a missa. Eu sou adolescente, com 15, 16, 17 anos, uma idade que as pessoas estão focadas em outras coisas, né? Então, venho dessa experiência familiar, onde a gente tem muito respeito pela expressão de fé do outro, pela escolha do outro. Nunca houve disputa religiosa dentro da minha família. Depois disso, dando um grande salto, eu fiz mestrado em Ciências da Religião e aí eu mergulhei em muitas coisas, né? Eu li e mergulhei em dissertações. Nessa época, eu era muito dura, eu fazia revisão de dissertações e teses de mestrado e doutorado para completar minha renda, né? Para complementar minha renda. Então, eu era revisora. Então, eu li tudo, de ayahuasca a astrologia, de budismo a experiências profundas sobre evangelhos, por exemplo, tudo que vocês imaginarem. Então, se eu já tinha essa postura, mais ainda se sedimentou dentro de mim a ideia de que em todas as expressões religiosas existe verdade. Todos os caminhos são válidos. E para mim, Ana, na verdade, se você tiver um caminho e segui-lo, ele é o melhor caminho. Porque a grande questão é as pessoas ficarem pulando de galho em galho e não seguir nada, e não terem nenhuma forma que para elas
seja uma forma privilegiada e confortável de conexão com Deus, com o universo, com essa força maior, como a gente quiser chamar. Então, uma pergunta que vem frequentemente para mim, das alunas, porque eu tenho alunas que são pastoras, que são católicas, que são espíritas, que são xamânicas, eu tenho alunas de todas as formas de espiritualidade, de expressão espiritual, e elas perguntam: qual é a sua religião, Ana? Qual é a sua religião? E eu sempre falo: meu trabalho é terapêutico, eu respeito as religiões e a fé de todas as pessoas. Então, primeiro, essa postura de respeito. Mas eu sou uma pessoa muito devocional. Então, para mim, a meditação, para mim, Ana, a experiência da meditação, ela é a minha forma privilegiada de conexão com Deus. Então, tá junto. Mas não precisa ser assim, né? E também a gente não tem só as meditações orientais. Eu, durante muito tempo, pratiquei meditação cristã. Foi uma das meditações mais poderosas que eu pratiquei, que é uma respiração, uma meditação onde a gente respira invocando o nome de Jesus. É uma força, uma luz, uma coisa incrível. Então as pessoas me perguntam: mas tem? Aonde que tem, Ana? Onde que eu acho uma meditação cristã? Então, primeiro isso, eu queria que você falasse um pouco disso. As meditações não necessariamente são devocionais. Existem meditações não devocionais, não espirituais, a gente pode falar assim. As meditações espirituais não são só as orientais, existem meditações cristãs. Então, como que é na sua vida, se você também pratica a meditação com essa intenção e propósito que eu tenho, espiritual, de conexão com Deus ou não, e para as pessoas, para elas entenderem, se não for devocional de conexão com Deus, que outro tipo de meditação existe? Ótima pergunta. Eu também recebo essa pergunta muito. E existem infinitas formas, né? E eu também, quando me perguntam qual a sua religião, eu digo que todas. Eu amo todas. Eu estudo, né, bastante de todas. Eu gosto, né? Eu tenho a minha preferência, eu tenho o meu caminho, que é o que eu mais me identifico, mas respeito todas. Porém, a prática da meditação, ela começa no mundo físico, ela não começa no mundo espiritual, ela começa no seu corpo. E hoje, mais do que nunca, nós temos evidências científicas inequívocas das intervenções da prática da meditação no seu corpo. Então, eu quero começar por aí, né? Existem vários estudos de universidades sérias, com metodologia científica, com número estatisticamente válido, randomizadas, que mostram que a prática de 5 minutos de meditação, 5, não precisa ser mais que isso, 5 minutos, por 7 dias, uma pessoa que nunca meditou, se começar a praticar hoje, em 7 dias, meditando 5 minutos por dia, haverá uma mudança fisiológica no corpo dela, grande o suficiente para que seja detectado em um exame de sangue. Então você mede o nível de cortisol da pessoa hoje, 5 minutos meditando 7 dias, o cortisol diminui, né? E vai falar que é conhecido. É muito genial. Então, outra coisa, né? Tem um livro que virou documentário no Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, que é de um monge francês que está meditando, sei lá, 40 anos, e nos últimos 10 estão acompanhando o cérebro dele. Quem? Mathieu. Exatamente. Tem o documentário dele no Netflix. Você fala sobre a felicidade, né? Estão acompanhando o cérebro dele. Então, ele vai fazer ressonâncias de tempos em tempos. E estão mostrando que fisicamente o cérebro dele muda. Ele vai construindo novos caminhos e é diferente o que você acessa. Existem vários estudos que mostram que, principalmente para o controle do colesterol, né? Quem tem colesterol muito elevado, o colesterol está 90% ligado com o seu estado interno, estresse, e 10% ligado com a alimentação. Então, a alimentação não é o que determina. Então, quando você pratica a meditação, o colesterol diminui drasticamente. Estudos feitos com pacientes que têm Alzheimer, estudos feitos em mulheres da menopausa, estudos feitos do ciclo menstrual, né? Porque o ciclo menstrual está intimamente ligado à sua força magnética energética. Então, eu acredito que toda mulher deveria seguir o seu calendário menstrual em relação à lua, ver quando você menstrua, que lua que você está, e perceber como que a prática da meditação regula o seu fluxo, porque
Porque dependendo da lua que você menstrua, é a vibração que você está dentro de você. Então, todas essas evidências te mostram que meditar não é pensar positivo, não é só uma forma de conexão com o divino. Ela muda estruturalmente o seu corpo físico, as suas glândulas, o funcionamento, pressão arterial e inúmeras outras coisas, né? Foco, né? Concentração, memória. Sem dúvida. Gente, vamos pensar uma coisa, empiricamente, né? Vamos deixar estudos de lado. Por que cargas d'água vocês acham que os bilionários, na sua maioria, praticam meditação? Os atletas olímpicos, na sua maioria, praticam meditação. Os atores de Hollywood, na sua maioria, não é à toa, né? Então isso gera resultados físicos, materiais, concretos na sua vida. Então eu acredito, na minha humilde opinião, que a meditação começa por aí. Ela começa fisicamente, ela começa materialmente. Só que, invariavelmente, quando você começa a se alinhar, você vai se conectando com algo maior. E quando você se conecta com esse algo maior, quando você se alinha, a verdade se manifesta para você. E o que é a verdade? Não sei, eu não tenho essa resposta. Eu acho que a Ana não tem essa resposta e ninguém tem essa resposta, né? Mas é a verdade para você. E estudando diversas linhas religiosas, o que eu percebo é que todas elas são convergentes. Então, muito embora a forma que a verdade se expressa seja diferente, no fim é uma coisa só. E quando você tem um mínimo domínio do seu corpo, a sua conexão com algo maior se faz naturalmente, de forma imediata. Só que o mais legal é que o contrário também acontece. Lembra que eu falei da meditação entrópica? Então, se você tiver uma profunda conexão com o divino, o seu corpo também muda. Não importa o que vem primeiro. Se você começa pelo corpo e chega no divino, ou se você começa no divino e chega no corpo, tanto faz. Né? Nossa, incrível essa explicação. Não amei. é? Amei. Amei. Agora eu tenho novas explicações para várias coisas. A partir daqui. Muito bom isso. Muito bom. E é muito gostoso, né? Eu acho que eu preciso ir pro germinar, né? É, eu acho. Vem pro germinar. E assim, tem uma frase minha, clássica, que é o seguinte. Eu nem falei aqui, eu já devia ter falado antes até. Eu, sinceramente, gostaria que vocês todos não acreditassem em nenhuma palavra do que eu estou falando. Parte do princípio que não é verdade. Mas eu sugiro que você esteja aberto a testar. Teste, sente na sua vida. E se isso fizer sentido, se for verdade para você, você continua. Se não for, você testa outra coisa, né? Porque tudo bem que eu vim muito bem indicado, né? A Ana não ia trazer qualquer um aqui. Mas vocês não me conhecem ainda. Então, a minha intenção é que todo ser humano seja livre. E a liberdade, para mim, é o maior valor. Se você segue alguma coisa só porque eu estou falando, porque a Ana está falando, porque o padre, o pastor, ou seja lá quem está falando, isso não é uma verdade sua, isso é um dogma. Que você comprou como sendo verdade e você segue. Pode te fazer bem, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero é que você seja livre. Então, vá viver a experiência e, a partir daí, você tira suas conclusões, né? Então, é muito real isso, porque eu estou falando de benefícios físicos, gente, que são muito claros, inequívocos. Dormir melhor é o primeiro deles. Todo mundo que começa a meditar, mas meditar de verdade, né? Vai dormir melhor. É o primeiro relato que eu tenho de todos os meus alunos. Eu curei uma insônia que eu tinha, Aí. que era uma pena, porque eu era artista plástica quando eu tinha insônia, porque eu pintava de Produzia, madrugada. né? É verdade. Eu pintava de madrugada dentro do meu quarto. Eu ganhei uma rinite alérgica, né? Por causa do cheiro da tinta, que eu pinto tinta a óleo. Mas eu curei a minha insônia. Eu passei a produzir menos, isso é verdade. Passei a pintar bem menos, mas eu passei a ter uma vida bem mais produtiva, com menos dor de cabeça no dia seguinte e tudo aquilo. Quando eu comecei foi exatamente quando eu regularizei a meditação. Eu curei minha insônia. E regularizar é a palavra-chave, tá? Outra premissa minha é o seguinte: muito mais vale a constância do que a intensidade. É muito melhor você praticar 5 minutos por dia, todos os dias, do que você praticar 40 minutos 2, 3 vezes por semana. Tem que ser todo dia. Ai, César, jura, que saco, todo dia. Todo dia. Você não escova o dente todo dia? Alguém aqui vai dormir sem escovar o dente? Não, né? Você não consegue. Por que você vai dormir sem meditar? É a mesma coisa, 5 minutos. Você pode fazer em qualquer lugar, no carro, no consultório do dentista. Não tem horário? Não tem horário, não tem nada. É lógico que tem, né, gente? Tem um monte de regras, um monte de coisa que é bom, né? Então, teoricamente, você deveria meditar
40 minutos por dia, ao amanhecer, a hora que o sol está nascendo. Tem um monte de coisa, né? Que potencializa. Mas o melhor de tudo é fazer. Né? Para quem diz que não tem tempo, eu sou muito besteirento, tá, gente? Eu falo besteira, vocês me perdoem, mas eu sou assim. Eu falo para as pessoas que falam que não tem tempo, você não vai fazer cocô? A hora que você sentar para fazer cocô, medita, 5 minutinhos lá, pá, pronto, tá resolvido. Não vai? Né? E pronto. Brincadeiras à parte, qualquer hora é hora, são 5 minutos. Você pode fazer meditação lavando louça, não precisa ser sentado de olho fechado. Mas eles pedem pra gente não ter interferência quando tá meditando. Isso é verdade. Chamar pra real. Você tá no consultório do dentista central, alguém vai te interromper. Mas são só 5 minutos, enquanto você está esperando ali, né? 5 minutos é muito pouco, gente. Muito pouco, percebe? E faz diferença. Os dias que eu não tenho tempo de meditar, porque eu acordei atrasada, por exemplo, ou porque eu acordei e me distraí com a Nanda no esquenta e falo, tô no limite. Eu medito enquanto eu tomo banho. Isso. Eu tô tomando banho, tô meditando, tô me conectando. Eu gosto muito da ideia da meditação também como uma prática de limpeza interna, né? Nessa ideia de a gente escova os dentes, a gente toma banho, pelo menos nós brasileiros, todos os dias, só que a gente não se limpa. Na minha vida, sabe, César, quando eu comecei a trabalhar com muitas pessoas, quando o trabalho foi crescendo, a vida me trouxe um presente que foi uma imposição. Se eu não me limpasse, eu ia morrer. Ia morrer, ia aguentar, ia sucumbir. Então eu tive que ampliar as minhas disciplinas, fortalecer as minhas disciplinas e ampliar de limpeza e de consistência na meditação. Mas principalmente de limpeza. Então eu vivo me limpando energeticamente. Então a minha casa tem um ofurô, tem piscina, eu sempre estou, agora eu coloquei uma lareira, eu sempre estou com algum elemento da natureza, eu sempre estou me limpando, eu passo sal grosso no corpo quando eu saio dos trabalhos. Aí fala sal grosso, o povo acha que aí já conecta de uma bruxaria, forma... né? Não, conecta de uma forma preconceituosa com as religiões afro, que são a nossa origem desse país. Esse país, ele é constituído por 3 grandes matrizes. Os nossos índios, né, os povos originários do Brasil, os africanos, que construíram sob muito sangue e suor esse país, e os europeus que vieram, que também contribuíram. Então, nós temos 3 matrizes. É macumba. Macumba já com um olhar preconceituoso sobre as religiões africanas, que precisam ser respeitadas também. Mas, enfim, não é, né? Eu aprendi muito essas limpezas com ervas e tal, com o cacaverá, com as tradições dos índios brasileiros. Os índios, os xamãs, os pajés têm essa grande habilidade, né, de limpar, de fazer essas limpezas. Então, eu aprendi que o tempo todo na vida, a gente está se limpando e se sujando, né? Com os nossos próprios lixos emocionais e com os lixos emocionais de todo mundo que a gente pega e que reverbera na gente e que a gente se irrita e que a gente resiste. Ontem a gente estava falando sobre resistir, né? O pedaço infantil da nossa alma, que é birrento, que fica batendo o pé. Isso. Eu não quero isso, eu não quero. Você não quer, mas é isso que temos para hoje, é isso que a realidade te trouxe. E você vai ter que lidar com isso, você queira ou não, resistindo ou não. Então, é muito lixo emocional, gente, que a gente produz todos os dias e que a gente carrega das outras pessoas. É muito necessário que a gente entenda que a gente precisa se limpar, que a gente tenha práticas de limpeza. Então, seja o sal grosso, com, sei lá, eu tenho lavanda na minha casa, né? Eu planto lavanda em todo lugar que eu vou. Eu amo esteticamente a lavanda, acho ela linda, amo o cheiro da lavanda e ela é uma planta de limpeza muito poderosa. Eu passo lavanda no corpo, ou seja, meditando, entendendo que a gente precisa limpar o nosso corpo mental, essa tagarela que é a mente, que pula de galho em galho e que traz padrões de pensamento repetitivos, muitos deles ligados à dimensão sistêmica, às falas dos nossos pais, dos nossos avós, falas que têm um poder enorme porque foram repetidas geração após geração, do tipo, para nós mulheres, aproveitando, homem não presta, né? Então, umas falas que a gente escutou, dinheiro é sujo, coisas assim, né? É muito riso, pouco siso, umas falas muito tóxicas e que a gente traz com muitas outras, cada uma do seu sistema, com suas particularidades. Então, a gente precisa limpar o nosso campo mental. A gente precisa limpar o nosso campo emocional. Eu sou uma pessoa absolutamente teimosa. Eu sou... Então, às vezes, quando uma coisa me pega, principalmente quando eu vejo que é uma coisa tola,
que me pegou para valer. Essa semana aconteceu um episódio no domingo que me pegou, mas me pegou de um jeito, me tirou do centro de um jeito. Mas quando eu percebo, eu ou sento para meditar, ou saio para caminhar na praia, eu pego alguma das minhas práticas que são mais poderosas para mim, e eu falo, eu vou fazer isso até eu sair desse estado. Eu sou assim, eu brigo com os estados internos. Eu vivo os mesmos estados que todo mundo, né? As mesmas porcarias que vocês vivem. A única diferença é que à medida que eu fui meditando ao longo da vida, eu estabeleci uma consciência externa, que olha a minha consciência. Eu estabeleci uma presença que percebe que eu estou entrando nessa lama. E essa presença fala, opa, vamos sair daí? Vamos sair daí? Essa é a única diferença. E para sair é uma trabalheira. Você fica como observadora? Isso. Uma vez, vou contar uma história para vocês. O Pierre Weil, que foi um dos cofundadores da Unipaz, que foi um grande mestre na minha vida. O Pierre me ensinou a meditar. O Pierre, quando ele fez a passagem, a gente estava no velório do Pierre. E o João, meu filho, tinha 10 anos, 10 ou 11 anos. Acho que ele tinha 10. Porque 15 dias antes eu estava fazendo um curso com o Pierre. O Pierre estava no final da vida entregando, ensinando tudo que ele sabia. E ele deu uma formação de todos os cursos dele. Eu fiz a última turma, 15 dias antes da passagem dele. E eu estava lá com o Pierre, o João me ligou no celular e falou, mamãe, quero falar com o Pierre. Só que o Pierre estava idoso já naquela época, estava cego, ele estava cansado, ele tinha dado curso no intervalo e eu não tive coragem de interromper o Pierre. Eu falei, passou 15 dias, o Pierre fez a passagem. Quando a gente chegou a notícia, o João falou, eu vou. Aí não tive coragem de falar para ele que ele não ia. Já não tinha deixado ele falar com o Pierre. Então o João estava lá, era um menininho de 10 anos, no meio de um monte de adultos, né? E ele ficou o tempo todo ao lado do caixão do Pierre. Era um caixão branco. O enterro do Pierre, nunca vi na vida. Aliás, não foi enterro, velório. O Pierre foi cremado. E eu vi 13 rituais religiosos durante os dias que o Pierre esteve lá, foi velado, na Unipaz, no Brasil. E aí o João tinha muitas perguntas sobre a vida e sobre a morte. Bem típico do João, né? E aí o Roberto Crema chegou, foi um momento muito forte, né? O encontro desses dois seres aí, que eram irmãos de alma. E depois disso, o João foi lá e falou, Roberto, eu preciso conversar com você sobre a morte. E aí o Roberto chamou o João e falou para ele, João, quando você perceber que você está numa situação como essa, quando você tiver dúvidas ou quando você estiver muito bravo, enfim, sai e olha de cima, olha do alto. Nunca mais o João esqueceu isso. Nunca mais o João esqueceu que em diversos momentos da nossa vida, em que a gente é atravessado pela dor, pelo absurdo, tem coisas na vida da gente que é um absurdo para a gente não aceita, você não dá conta de aceitar aquilo naquele momento, aquilo te choca, aquilo confronta seus valores, você não espera, você é pego de surpresa. Então, quando o absurdo atravessa a nossa vida, quando uma dor enorme, uma morte, quando você está possuído por uma emoção que não te abandona, quando você está se sentindo impotente, incapaz de atravessar algo, em diversas situações, sai, cria a mente fora da mente, que o Eckhart Tolle fala tão bem no Poder do Agora. Olha para você de fora, só olha para você, só olha, talvez você ria, talvez você fale. Eu me lembro muito também do Roberto Crema falando para mim. O Roberto falava para mim, Ana Patrícia, não se leve tão a sério. Isso era tão importante para mim, porque eu me levava muito a sério, assim, sabe? Eu era muito rígida. E é isso, a gente pode olhar de fora e falar, você tá brava? Exatamente. É tão bom conseguir tão fazer brava? isso, né? E é tão possível, tão possível. Isso não é uma coisa surreal, é só você sair. Até o João deu conta com 10 anos. Sai, olha de fora, olha para você, observa. Eu acho que são pequenos passos, pequenos propósitos e pequenas práticas, muito pequenas, como 5 minutos de meditação diária, que fazem muita diferença na nossa vida. Mas saltos no final. Então, não são posturas misteriosas, não são pessoas mais evoluídas.
mas é preciso que você esteja ali. É preciso que quando a gente vai toque, 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 tem alguém aí? É preciso que tenha alguém aí. Que pelo menos em alguns momentos, que a gente não consegue ficar presente o tempo inteiro. Seria insuportável também, né? Seria horrível. Já pensou ficar presente o tempo inteiro? Ter consciência de tudo? Tudo que acontece, fisiologicamente, externamente, seria insuportável, é uma bênção. E tem hora que a gente precisa, né, relaxar, até se anestesiar, até isso faz parte. Mas você precisa ter uma presença. Então é um cultivo de presença. Né? Acho que é sobre isso toda essa fala. Né? Sim, sim. E é muito natural fazer isso. Não é fácil, mas é muito natural. Então você tem que se permitir. Só que o nosso ego, ele gosta de ter controle. Então essa postura birrenta, mimada, de que eu não quero, e quando a gente é tomado por uma coisa boba, mas que mexe lá dentro e você se desestrutura. Quantas vezes a gente não perde o dia inteiro por causa de uma bobeira, uma coisa que não precisava ser? E se é tão natural, por que a gente é tomado e a gente fica preso naquilo? Porque o ego vem querer mostrar, não, porque você sabe quem sou eu, você sabe a minha história, blá, blá, e você fica preso naquilo, né? Se apegando a uma coisa que não é você. Você é amor, alegria, felicidade. Então você precisa se desapegar do título, né, das posses, para ser. E eu não estou falando que não é importante o título, a posse, é super legal, né? Contanto que isso sirva a você, não é você que serve a isso. Parece uma questão semântica, mas muda o jogo completamente. Engraçado, mas existe orgulho, existe sentimentos ruins, assim. É difícil sair. E às vezes você sai sem saber que é difícil sair. É isso. Isso. A expansão de consciência, né, que é tão dito hoje em dia, expandir a consciência, o que é isso? É simplesmente você perceber quais são as coisas que você quer e que não quer e ter liberdade entre elas. Porque a ferramenta é a liberdade. O que é o ideal? O ideal é ter uma alimentação perfeita? Não. O ideal é poder ter a alimentação perfeita quando você quiser e poder se permitir enfiar o pé na jaca quando você quiser. Entendeu? Gente, Doritos é bom demais. Eu amo comer Doritos, tá? Mas Doritos não é comida, né? É uma coisa totalmente química, tal. Então quer dizer que se eu estou com a minha consciência expandida eu não posso comer Doritos? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu tenho liberdade para comer quando eu quero. Eu não sou refém daquilo. Mas se eu quiser, eu posso. E se eu não quiser, eu não preciso. Essa liberdade que te faz viver plenamente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Como é que é a pergunta? Vou repetir só para... O segredo da liberdade é disciplina. Né? Seria esse o segredo da liberdade? Talvez, eu acho que é um dos passos que te leva a isso. Mas eu não acho que é o que determina. Porque, via de regra, se você é muito disciplinado, você acaba não tendo liberdade. Você precisa ter espaço para espontaneidade. Então, se eu for extremamente disciplinado com a minha alimentação, eu não vou abrir espaço para o Doritos, entendeu? Eu não vou abrir espaço para o dia que eu estou de mau humor, ficar de mau humor e dane-se, entendeu? Eu não vou abrir espaço para quando eu fizer uma besteira daquelas bem feias, que a gente faz, a gente sabe, né? Quando a gente é grosso, quando a gente é mesquinho, tal, você sabe. Eu tenho que abrir espaço a saber que isso é da minha natureza. Eu acho que o segredo da liberdade é consciência, não necessariamente disciplina. A disciplina é uma ferramenta muito útil que te serve. Você não pode ser refém da disciplina. Se você for refém vira rigidez, né? Vira rigidez, você trava. Então você precisa saber que você vai errar. Filho de Deus, você vai errar. Você vai fazer bobagem, e muita bobagem na sua vida. E você tem que ter santocha, contentamento. Contentamento na bobagem. Porque é fácil a gente ter orgulho de nós quando você faz uma coisa linda, né? Quando você vai e faz uma coisa honrosa. Mas você tem que ter orgulho de você quando você faz uma bobagem, uma besteira, se acolher, se amar, se permitir, né? Então eu acho que o segredo está na consciência. Consciência que você não é perfeito, consciência que você está caminhando, que a caminhada é longa e que aos poucos você vai chegar lá. Né? Na minha opinião, também não quer dizer que é verdade. Né? Por que a culpa é tão presente, tão forte na vida das pessoas? Boa pergunta, né? A gente precisaria de horas para falar sobre isso, né? Do ponto de vista psicológico, a nossa culpa está muito ligada aos nossos valores, né? O Bert Hellinger fala uma coisa muito diferenciada sobre a culpa.
ele fala que a consciência, ela na verdade não é uma boa conselheira. Quando a gente fala, eu estou de consciência leve, na verdade a consciência ela se guia pelos valores da nossa família. Então, se na minha família trabalhar muito, ser uma workaholic é legal, porque todo mundo era, porque minha mãe trabalhava feito louca, meu pai trabalhava feito louco, meu avô, sei lá quem. Então, quando eu ficar sem trabalhar, eu vou dar um exemplo que é mais fácil. Eu acompanhava uma pediatra, uma família de workaholics. Daí, quando domingo ela não tinha, por algum motivo, ela não tinha um plantão, que ela fazia vários plantões, ela falava, Ana, eu me sinto super mal, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto culpada, eu me sinto vagabunda, porque eu não estou fazendo nada. Mas ela trabalhava feito louca a semana toda, acordava de madrugada, porque ela pegava bebês na maternidade, ela é neonatologista. Então, a culpa, nessa perspectiva, ela está vinculada àquilo que a gente aprendeu que é certo e errado, aos valores morais da nossa família. Então, não ter culpa é seguir a nossa família. Porém, não necessariamente todos esses valores eles são bons para mim ou foram bons para as outras pessoas. Trabalhar demais não necessariamente é bom, né? Outro exemplo que eu dou é uma família de diabéticos. Aí eu fui jantar numa época de Natal, numa casa de uma família de diabéticos. Aí quando termina o jantar, um monte de doces na mesa. E eles começam a brincar, né? Quanto que tá a sua glicemia? Não sei o quê, como é que tá a sua diabetes? Não sei o quê. Eles estão brincando de consciência leve ou pesada, vocês acham? Leve. De consciência absolutamente leve. Porque naquela família, ter diabetes e não se cuidar é pertencer. Então, nessa perspectiva sistêmica, a culpa está ligada a pertencer. Quando eu faço algo de diferente, e esse diferente pode ser meditar, esse diferente pode ser cuidar de mim, esse diferente pode ter um relacionamento onde eu tenho sexo e amor, esse diferente pode ser ganhar dinheiro e ter reconhecimento na vida, esse diferente pode ser feliz. Quando eu parto para fazer algo diferente da experiência que a minha família de origem teve, ou pelo menos na sua maioria, eu sinto o meu pertencimento sendo colocado em xeque. E isso me faz sentir culpa, me sentir mal. É aquele sentimento interno que eu estou fazendo algo errado na vida, né? Então, a culpa é muito relativa, tem outras formas de olhar para isso. Sim. Mas ela pode ser só um sinal de que você está se expandindo, está fazendo algo que pode ser muito bom para você, mas que vai contra aquele lugar de pertencimento. Aqui, para nós, isso nos importa muito na nossa conversa, no nosso trabalho de hoje, que é a gente entender que a gente pertence na dor, que a gente pertence na exclusão, a gente pertence na falta de dinheiro. Então, quando eu fico no perrengue, sem grana, mas a minha mãe também ficou no perrengue, sem grana, meu avô, minha avó também, eu me sinto pertencendo. Então, eu me movimento na vida para criar experiências onde eu vou voltar para aquele lugar de me sentir sem grana, para me sentir pertencendo. Ou, minha mãe a vida inteira reclamou dos homens, a minha avó reclamava dos homens, uma ficou viúva, o homem traiu, o outro não sei o quê. Quando eu estou sofrendo na mão de um homem, ou quando eu estou sozinha, eu me sinto pertencendo. Eu estou falando mal dos homens, eu estou reclamando dos homens, eu pertenço às mulheres da minha família. Então, culpa, dor, exclusão, tudo isso faz a gente também pertencer. E a gente tende a voltar para esse lugar para pertencer. Foi claro? E a gente não precisa pertencer. A gente precisa pertencer. Essa é muito boa, essa pergunta. Pertencer é vital. É vital. Você precisa pertencer aqui. Se você sentir que você não está pertencendo nesse grupo aqui, o que vai acontecer com você? Vou ficar excluída. Vai se sentir excluída, vai querer ir embora, vai chorar, vai ficar mal, vai ficar angustiada, vai para o quarto. A gente precisa pertencer o tempo inteiro na vida, em todos os lugares. É muito importante, é vital. Por isso que a gente faz qualquer coisa para pertencer. Imagina a criança, numa família que todo mundo trabalha feito louco, o que ela vai fazer? Trabalhar feito louca. E se for uma criança, por exemplo, uma família de traficantes, ela vai fazer aviãozinho, ela também vai vender droga. E se o dia ela chegar em casa e não tiver conseguido vender droga, ela vai se sentir excluída, ela vai se sentir mal, ela vai ter culpa. Para vocês entenderem que isso tem a ver com pertencer e não com o que é bom ou ruim para nós. É tudo por pertencimento. Então tem um trabalho, uma meditação que eu vou fazer com vocês hoje, que é sobre uma meditação sistêmica. Aí tem meditações sistêmicas que eu criei agora para ajudar as pessoas a entrarem no campo e fazerem esses movimentos internos.
Isso aí foi o maior presente de Deus que eu ganhei, que eu pude compartilhar com vocês, que eu posso. Uma meditação que é permissão para fazer e ser diferente na vida. Fala. Eu acho que é muito importante e tem tudo a ver com o contexto que a gente está falando. Se você puder ler para eles essa parte desse livro. Então leia. Eu mesma? Sim. Você não precisa e de fato não pode ensinar uma semente a se tornar uma árvore de carvalho. Porém, quando surge uma oportunidade, as potencialidades intrínsecas da semente se desenvolverão. De forma semelhante, o indivíduo humano, tendo uma oportunidade, tende a desenvolver-se suas potencialidades específicas. Em suma, ele crescerá substancialmente sem desvios rumo à autorrealização. Mas, como qualquer outro organismo vivo, o indivíduo humano também precisa de condições favoráveis para se transmudar de semente para árvore de carvalho. Precisa de uma atmosfera aconchegante que lhe proporcione sentimentos internos de segurança e liberdade, habitando a ter seus próprios sentimentos e pensamentos, bem como a se expressar. Ele precisa de boa vontade de seus semelhantes, não apenas para ajudá-lo em suas muitas necessidades, mas para guiá-lo e incentivá-lo a se tornar um indivíduo maduro e realizado. Ele também precisa manter um conflito sadio em relação aos desejos e às vontades alheias. Se ele puder crescer com os outros dessa maneira, com amor e conflito, ele também crescerá em harmonia com o seu eu real. Genial. Muito legal. Tem uma coisa que eu queria compartilhar, que é o seguinte: a culpa, ela está intimamente ligada com a noção de certo e errado. E certo e errado vem da questão sistêmica, do que você aprendeu e de quais são os parâmetros que você tem. Mas dentro do que eu acredito, não existe absolutamente nada que seja absolutamente certo ou absolutamente errado para todas as pessoas. Então, eu costumo dizer que certo é tudo aquilo que te aproxima do destino que você gostaria. E errado é tudo aquilo que te afasta do destino que você gostaria. Então, quando você consegue questionar a sensação de certo e errado, por mais contraintuitivo que seja, melhor para você. Se a gente pegar um exemplo muito radical, né, muito dramático, matar uma pessoa é certo ou é errado? É errado, né? Você vai tirar a vida de outro ser humano? É errado. Agora, pensa comigo. Se algum indivíduo põe a vida do seu filho em risco, vai matar o seu filho, neste contexto, matar a vida de quem vai matar o seu filho é certo ou errado? É certo, percebe? Para salvar a vida do seu filho, que é um valor maior, algo que seria absolutamente errado se torna certo. Então, esse contexto do que é certo e do que é errado só pode vir de dentro de você. E se libertar dessa ideia do padrão, do que sempre foi feito, do que eu sempre ouvi, é desafiador. Mas é para isso que a gente está aqui. Mais uma vez, expandir a consciência. Se eu sei para onde eu vou e qual que é a verdade que ressoa no meu coração, eu sou livre. E é essa liberdade que eu digo. Porque você não é livre enquanto você está repetindo o padrão da sua família, seja ele qual for. Porque pode ter sido muito bom para eles, né? Talvez para uma família de workaholics que vieram de uma condição de extrema pobreza, de passar fome, né? Talvez uma condição sistêmica de mulheres que falam mal de homem porque foram abusadas, violentadas, talvez tenha um contexto, mas para você já não tem mais. Então, para você dar o próximo passo e continuar na sua caminhada evolutiva, a gente precisa ter discernimento para questionar o que é certo e o que é errado. Para mim, não é para a sociedade. Porque hoje na sociedade o que é certo, né? De uma forma geral. É você ter dinheiro, é você ser magra, mulher não pode ter celulite, pipipi, popopó. Eu não sei se é certo para todo mundo. Talvez seja para alguns, talvez não seja para outros, né? Então a expansão de consciência ela te permite questionar certo e errado. Questionou certo e errado, você se liberta da culpa. Daí você pode fazer o que supostamente é errado para sua família, porque sempre foi daquele jeito, mas é certo para você. A culpa se esvai, né? E a vida fica mais leve. É muito individual. Muito, 100%. Caminhada totalmente individual. 100%. Bom, minha gente,
Para a gente passar para uma outra etapa, eu queria te perguntar o que faz os seus olhos brilharem, César? O que te faz feliz nessa vida? Olha, o que eu mais amo fazer, né, que é a minha missão de vida, é a razão pela qual eu levanto da cama todos os dias de manhã, é inspirar pessoas a superarem limites e transformarem suas vidas. É isso, é o que eu mais gosto de fazer. E as ferramentas pelas quais eu faço isso, em grande parte, é pelo meu trabalho. E isso vem também da minha dor, né? Porque eu nasci numa bolha ali, isolado de muita coisa, e eu tinha uma vida supostamente perfeita. E isso foi uma prisão por muito tempo. Eu nasci numa família que não tinha nenhuma grande necessidade física ali, estava tudo, né, provido, estava ok. Saudável, feliz. Né? O que eu ia reclamar? Mas eu senti uma dor, um vazio dentro de mim que eu não conseguia explicar. Eu, com 14 anos, tive uma crise existencial profunda. E eu não conseguia entender como que era, por que eu existia. E eu queria reclamar, mas eu não podia reclamar. Porque como você vai reclamar? Rico, bonito, saudável e tal. Você vai reclamar do quê? Você está louco? E eu sofri muito com isso. Eu entrei numa depressão profunda. Eu, com 14 anos, mesmo sem precisar, comecei a trabalhar. E eu fui trabalhar para ver se eu encontrava um propósito na minha vida. Eu reneguei os meus pais. Eu saí da casa dos meus pais, fui morar com uma avó minha, para tentar fazer a minha vida, tentar construir as coisas. E por muito tempo, enquanto eu estava desbravando, fazendo, acontecendo, eu me sentia bem, porque era a forma que eu encontrei de anestesiar esse vazio. Então eu sempre fui muito para cima, fiz, aconteci. Ao passo que com 24 anos, eu era casado, eu tinha uma filha, eu falava 5 idiomas, eu tinha um negócio próprio, eu morava no meio do mato, num lugar que eu gostava, dava aula de yoga e meditação, e adivinhem, eu não era feliz. Esse vazio estava dentro de mim. Sempre que acabava essa grande coisa fora, voltava. E eu aí tive um insight, né? Eu já tinha feito muitos cursos, muitas formações, mas eu ainda estava na superficialidade. E foi a primeira vez que eu consegui romper isso. Eu tinha um limite, tinha uma coisa dentro de mim que não era teoria, não era vivência. Eu era vegano, eu meditava 2 horas por dia, fazia práticas de yoga, malabarismos e tal, e tinha aquele vazio me atormentando. E romper isso foi muito libertador, foi um divisor de águas na minha vida. A partir de então, eu falei, cara, eu vivi isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar essa oportunidade para mais pessoas. Eu comecei a correr atrás disso. Então, o que faz os meus olhos brilharem hoje é isso. É eu saber que, de alguma forma, eu inspirei alguém a fazer alguma coisinha. E pode parecer, né, até meio jargão, assim e tal, mas para mim é isso. Eu cheguei num ponto que eu não sei mais a diferença de quando eu estou trabalhando e quando eu estou me divertindo, né? Aqui agora, o que eu estou fazendo? É trabalho? Isso aqui? Não sei, né? Não sei. Eu estou junto com você nessa. Eu amo fazer o que eu faço. Não é bom demais isso? Gente, me dá uma alegria, então. Não é? Ai, eu tenho pretexto para vir para Ubatuba. Olha só que lindo. Com resort, né? Coisa boa. E essa jornada, eu percebi muito cedo que ela é absolutamente individual. Então não tem fórmula. Né? Não é meditando, não é fazendo constelação familiar, não é uma coisa, é um conjunto, né? É um conjunto. E você precisa encontrar o seu. Vai tendo acesso às ferramentas e mais cedo ou mais tarde a gente consegue ter essa virada. Então, eu tenho certeza que a razão pela qual eu existo, Deus me pôs aqui para fazer isso, não tenho a menor dúvida. Então, é isso que faz meu olho brilhar. Posso dizer que o que te brilha os olhos foi quando você encontrou seu propósito? Pode. Seria isso? Pode. Você já estava na caminhada, já meditava, já falava assim... Mas eu acho que só é mais que isso, porque uma vez que você chega nesse ponto, né? E eu não estou, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que eu sou iluminado, que eu sou melhor do que ninguém, não é isso, né? Muito longe disso. Pergunta pra minha mulher, vocês vão ver quantos defeitos eu tenho. Né? Vai falar até a lista, né? Mas a questão é compartilhar isso. Quando você vive uma experiência dessa, você não consegue ficar com isso só para você. Eu quero que todo mundo tenha isso. Eu quero que todo mundo viva Santosha, entendeu? Enquanto eu não conseguir fazer isso para o planeta inteiro, eu não vou chegar. Então, são algumas vidas que eu vou ter que voltar para fazer isso, né? É isso. Posso
Posso falar? Claro. Eu estou vivendo um medo, né? Porque eu tive um passado muito ruim assim, pra mim, né? Mas eu sempre quis muito, tive sempre essa vontade de ajudar o outro, de fazer algo pelo outro. E eu trabalho, né? Então, o meu trabalho, eu trabalho com mulheres, eu estou sempre ajudando, motivando. Então, eu levanto, eu sou aquela pessoa que a Ana falou. A primeira coisa que eu faço é abrir a janela, agradecer o sol, se está chovendo, agradeço a chuva. As cuidadoras do meu marido falam, não, Rosângela, até o jeito que você assenta, você agradece. Ai, Deus, obrigada essa cadeira, desse banco. Estamos juntas. Mas tem hora também que eu saio do sério muito fácil, muito rápido. E isso me machuca, porque eu sei que eu machuco as pessoas, sabe? Depois eu fico, hoje mesmo eu já fiquei mal, já levantei, já agradeci, já fiquei mal, mas já melhorei. Já levantei, já agradeci, já fiquei mal. Já... Tá bom, assim, né? Tá bom. Eu sou muito assim. Então, vou repetir uma coisa que eu já passei para a Ana, já escrevi. Eu estou com medo. Hoje eu estou com 62 anos, eu vou sair do meu trabalho, que eu faço em breve. E eu estou com medo, eu quero dar continuidade, sabe? Em fazer algo pelo outro. Eu sinto essa necessidade muito grande de levantar por causa do outro. Por mim, por eu ter levantado e para ajudar o outro a levantar também. Eu quero fazer isso. Mas eu estou com medo de eu não ter tempo disso. Você entendeu? Eu estou vivendo um conflito assim. Então, essa coisa de meditar, essa coisa, eu vou aprender com vocês aí, tá? Eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Mas eu não tenho muita paciência. Eu já quero agir, então assim, eu acho que eu dou conta e eu sei que eu não sou perfeita, eu não dou conta. Eu tenho que parar um pouquinho dentro de mim, né? Mas eu estou vivendo esse conflito. Tem que se nutrir, comigo, né? Esse medo. Hã? Tem que se nutrir. Eu tô vivendo medo, sabe? Um medo muito grande. Então, amor, olha que coisa linda, né? Eu não sei, com todo amor, carinho e respeito, eu vou falar algo e você me perdoe se eu for invasivo de qualquer forma, né? Todos nós temos esse mecanismo de inspirar e expirar. Então, a gente se cuida e pode contribuir. Se cuida e pode contribuir. Existe uma dinâmica que me parece presente em você, que é uma necessidade muito grande de cuidar do outro para justificar que você pode se cuidar e que você vale a pena, né? Então, você está tentando muito cuidar do outro para poder cuidar de você. Então, esse resgate interno, ele é tão valioso e tão importante quanto a sua doação. E tem que ficar muito claro isso para você. Enquanto você ainda estiver falando, vou me sacrificar, vou me doar pelo outro, você não está íntegra, né? Íntegra no sentido de tendo a visão total. Então, cuida de você, se acolhe. Você tem muita facilidade no movimento de ir, de sair, né, do masculino. Mas e o feminino? E quando você recebe? Quando você se permite? Quando você é cuidada? Você é muito boa de cuidar, mas e de receber colo, de receber carinho? Aí está o seu desafio. Aí está a dor que ela falou ontem, né? Então, amor, a meditação para você, ela vai ser muito mais do que uma ferramenta técnica que você vai aprender e vai aplicar, e você é muito porreta, né? Você vai fazer e vai arrebentar e pronto, né? Daqui a um mês isso já faz parte da sua vida. O grande desafio talvez seja você se permitir esse movimento de voltar, de receber, de se acolher. E quando você faz isso, você ganha força. E nessa força você pode fazer muito mais pelo outro. Então, eu sinto muito isso na sua fala, tá? Que não foi o que você me perguntou, agora eu vou falar o que você perguntou. Sim. O que você perguntou é, será que dá tempo? Gente, como assim? Você é uma moça. Dá muito tempo, dá muito tempo. Tem todo o tempo do mundo. Até porque, se você tiver esse insight e viver isso por uma semana, já valeu. Pronto, acabou. Mas você tem aí 40 anos pela frente para fazer tudo isso. É tempo pra caramba, né? Então, para de ter medo de que não vai conseguir. Porque o medo é que não vai dar, né? Não vai dar. Só que esse medo de não vai dar está ligado na parte anterior, talvez, tá? Na parte anterior, de eu não mereço. Então, não é vai dar tempo, no sentido cronológico. É vai dar tempo, eu vou me permitir me cuidar, eu vou me valorizar, eu vou aprender a receber, eu vou conseguir receber um abraço, receber amor, receber carinho.
E senão você vai continuar criando situações na sua vida em que você é a cuidadora. E eu imagino que em todo o seu redor você deve cuidar daqui, cuidar dali, cuidar de lá, e você fica presa nisso, né? Então, muda essa visão. Para de pensar no tempo cronológico. Deixa Cronos no lugar dele e volta você para você mesma. Ponha-se o desafio de receber, de permitir que entre. Eu me sinto egoísta em receber. Olha como... E quem disse que ser egoísta é ruim? Né? Até um certo ponto você precisa ser egoísta, né? Se você não tiver uma dose de egoísmo, você não sobrevive. Quando está caindo o avião, eles falam, né? Põe a máscara primeiro em você para depois pôr no outro. Você, não, mas egoísmo, vou pôr no outro. Aí, puf, você cai morta, morre você e não ajuda o outro. Então, se você quer ajudar o outro, ajude você primeiro. Transborde, seja você a transformação que você quer ver no Vocês mundo. estão vendo? A gente combinou antes de entrar. Até Você o falou exemplo isso é o já? mesmo. É Fala essas mentira. coisas. Eu combinei com ele ali rapidinho antes da gente entrar. Vocês viram que eu estou dispensada hoje, não tô? Tô A dispensada. minha filha fala isso, mãe, deixa eu Bom, vamos fechar então só aqui, pra gente passar para um outro momento. Só um segundo. Vou interromper um pouquinho. Eu vou criar, que coloquei 2h30 de gravação, só vamos criar a gravação e a gente faz o segundo bloco. Tá bom? Mas eu quero só encerrar mesmo. Então tá ótimo. Direto? Só um segundo. Tá bom. Espera um pouquinho. Ô, Ana, eu posso perguntar um negócio rápido? Você espera só um segundo? Deixa eu só dar um ok pra gente. Só pra gravar. Não, espera pra fazer a pergunta. Pra gente gravar a sua pergunta. Aí a gente encerra depois da sua pergunta. Tá bom? E o caso dela faz muito sentido pra mim. Não diga. Nada é por acaso. Vocês me aguardem hoje. Vocês me aguardem. A diferença Nem é que fazer agora eu não maquiagem, vou você buscar. Eu também não falo egoísta. Agora eu quero ser egoísta. A gente nem começou ainda. Me aguardem hoje. Vamos lá, pessoal. Cuidado. Quando eu vou meditar no chuveiro, eu preciso da meditação guiada? Eu tenho que colocar a meditação? César, qual é a diferença entre a meditação guiada, essa é outra pergunta que eu sempre recebo, e uma meditação não guiada? Quando que você acha que uma pessoa, é mais fácil começar pela guiada, ou você acha que não? O que você fala sobre isso? Existem infinitas formas de meditar e você só precisa encontrar qual é a melhor para você. Só isso. Eu já medito. Tem gente que adora meditação guiada, tem gente que detesta, tem gente que gosta de mantra, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de natureza, tem gente que gosta de um lugar fechado, tem gente que gosta sentado, tem gente que gosta em pé, tem gente que gosta andando, depende, né? O importante é você perceber o fundamento da meditação sendo aplicado, que é você se ensimesmar, você mergulhar para dentro de você. Então, seja qual for a técnica que vai te ajudar a fazer isso, vai ser a técnica que é melhor para você. No chuveiro, não, você não precisa da meditação guiada, não precisa da historinha, né? Não precisa de nada disso. É você com você mesmo. A meditação tem essa vantagem, né? A única coisa que você precisa é de você. De mais nada, nada. Mas, para algumas pessoas, ter a meditação guiada, ela ajuda, né? Para outras atrapalha. Então, cada um vai achar o seu caminho. A prática que eu vou compartilhar com vocês, ela é muito estrutural, assim, do cerne, da técnica fundamental da meditação, que é a respiração e consciência. E isso você pode fazer com mantra, com meditação guiada, no chuveiro, lavando louça, onde você quiser. Tá? Lembrar dos elementos que a gente trabalhou ontem, né? Qual que é o movimento, né, da água que a gente fez ontem? Então, tentar imaginar a hora que você está no banho, a água caindo, limpando, né? Quer falar dos elementos? Adorei. Quer uma falinha de cada elemento? A Pode gente ser. fez uma vivência super forte ontem à noite. Pode ser. Tem uma meditação específica dos 4 elementos, né? Que é muito, muito legal. Mas, basicamente, eu vou falar só aqui rapidamente. Adoro ouvir o César falando dos elementos. Eu gosto de falar disso. Tudo que existe no mundo, no planeta, é energia, né? E a energia se expressa de várias formas diferentes. Então, a gente precisa da polarização da energia para que ela se manifeste. Então, tudo que é energia pode estar presente ou ausente. Presente ou ausente. Tem aquela figura do yin e do yang, né? Presente e ausente. A gente pode olhar para isso como masculino e feminino. Não é homem e mulher, tá? Masculino e feminino.
Masculino é a energia da presença, do que vai, do que faz, do que acontece. Feminino é a energia da suavidade, do amor, do acolhimento e o que recebe. Então a gente tem esses dois movimentos, inspirar e expirar, bom e ruim, quente e frio, perto e longe, ontem e amanhã, né? Tem toda essa dinâmica. Aí, se você pega a energia masculina e subdivide em duas expressões distintas, você pode ter a manifestação de ar e fogo. E se você subdivide a energia feminina em dois aspectos, você vai ter água e terra. Cada uma dessas energias é só uma expressão, é só como você percebe o movimento da mesma coisa. Porque a energia é uma só, mas é como ela se movimenta. E essa energia se manifesta no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa vida. E cada um de nós aqui tem uma predominância de energia. Então, eu olhando para cada um de vocês já consigo identificar, porque a gente tem características físicas, o jeito que senta, o jeito que anda, o jeito que fala, você vai percebendo. E na dúvida sobre como essa energia se manifesta, é só você olhar para a natureza. E a forma com que a energia se manifesta na natureza é absolutamente idêntica à forma que ela se manifesta dentro de você. Ontem eu lancei um desafio para eles, para elas, né? Para eles, para os meninos também, para eles observarem qual é o elemento que eles têm mais e qual que está faltando mais. Então, surgiram muitas dúvidas. Que legal. Então, se você puder falar sobre Nossa, as então características... eu vou falar até de características Isso. de personalidade. Olha que legal. Então, vamos lá. Primeiro, não tem bom e ruim, tá, gente? Pelo amor de Deus. Depende, esse é melhor que aquele. Não, não tem melhor ou pior. Tem cada um com suas características. As características, eu vou falar primeiro dos elementos, daí eu vou falar das personalidades e do corpo físico, tá? Primeiro, a gente começa pelo elemento terra. O elemento terra, ele é base, ele é sólido, ele é estrutural. A terra é o que sustenta tudo que existe. E na natureza, a terra não se movimenta sozinha. Então a energia de terra é uma energia de ausência de movimento. Quanto menos movimento você precisa, mais energia de terra. É isso. Então tudo que é sólido, tudo que é estrutural, tudo que nutre, tudo que tem pouco movimento é representado pela terra. Em contraponto à terra, que é a ausência de movimento, você tem o ar. O ar, por definição, é movimento. A única forma que você consegue sentir e perceber o ar na natureza é através do vento, através das folhas se mexendo, através da brisa que toca a sua pele. Então, em essência, o ar é movimento. Toda vez que você precisa aumentar a velocidade, você precisa aumentar a energia de ar. Isso aumenta o fluxo, né? A água, na natureza, sempre desce. O movimento dela é sempre para baixo. Se eu pegar essa garrafa de água e eu virar aqui, ela vai cair, vai escorrer, vai cair no chão, vai escorrer, vai para o lado mais baixo. Então, a energia da água, ela sempre desce. Ela sempre se molda ao ambiente em que ela está. Se eu pegar a água e eu colocar num copo que é redondo, ela assume a forma redonda. Se eu colocar num vaso quadrado, ela assume a forma quadrada e assim sucessivamente, né? O fogo, fazendo contraponto à água, sempre sobe. A energia do fogo é sempre para cima. Então, se eu tiver aqui uma vela e a chama está apontando para cima, se eu virar a vela de lado, a chama vira e aponta para cima. Se eu virar a vela para baixo, a chama vira e aponta para cima de novo. Na natureza, o fogo sempre sobe. A principal característica do fogo é a inconstância. Você não vai ver uma chama totalmente parada. Ela vai, aumenta, vai para um lado, vai para o outro, né? E o fogo tem uma característica que é de transformar. O fogo é capaz de transformar uma tora de madeira enorme em um monte de cinzas. Mas quer dizer que ela sumiu? Não. Ela foi transformada em energia de luz, calor e fumaça. E o que sobra ali é a cinza. Então, esses 4 elementos eles estão intimamente ligados, né? Quando eu falo essa história de movimento, tal, às vezes as pessoas não entendem. E a alimentação influi diretamente nesses movimentos. Então, se você estiver com abundância de energia de fogo, se você estiver muito ligado, muito pilhado, muito aceso, tal, você vai fazer o quê? Você vai tomar um banho para baixar a bola, né? Para relaxar. E você entra em contato com a água, ela pega a energia de fogo que está lá em cima, ela desce, relaxa, você meio que derrete, fica gostosinho, né? Por outro lado, se você estiver muito prostrado, se você estiver muito lerdo, se estiver muito molenga, tal, você vai fazer o quê? Você vai tomar um café para dar um up, né? E a sua energia sobe. O
café tem energia de fogo, sabor amargo, né? Energia de fogo em você. Imagina que você está com diarreia, né? Tudo que você come passa direto, tudo que você come passa direto, diarreia. É excesso de movimento. O que você precisa fazer? Energia de terra, para segurar, para diminuir essa velocidade. Qual que é a comida que a gente dá para quem está com diarreia? Arroz com batata, né? Amassadinho, pouco tempero, dá uma prendida no estômago. O que é a melhor coisa para segurar a diarreia? É goiaba verde, né? Chá de folha de goiaba. Por quê? Sabor adstringente, ele amarra a boca, né? Ele amarra a boca, ele segura a energia e acabou. Vamos pensar ao contrário? Vamos pensar que você está constipado, constipada, né? Não tem trânsito, não flui, o negócio está parado ali. Você precisa aumentar o movimento. Aumentar o movimento é energia de ar. Daí você precisa comer o quê? Fibras, saladas, chia, tudo energia de ar, que retoma o movimento e aquilo flui. Então, é muito literal, gente, é muito literal. Todos nós temos os 4 elementos, cada um tem a predominância de um desses elementos dentro de si, e quando você descobre qual é essa predominância, você usa a alimentação, a meditação, os elementos da natureza para contrapor isso. Então, se você é uma pessoa de muito fogo, você precisa estar em contato com o elemento água. Então, piscina, furô, cachoeira, banho, banheira, tudo vai ser bom para você. E assim vai, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. Agora, eu vou descrever características de personalidade de cada um dos elementos, para que você entenda e se identifique, né? E uma vez que você se identifica, você consegue usar isso da melhor forma a seu favor. Vamos lá. Começando pelas pessoas de terra. Pessoas de terra são pessoas lentas, que falam devagar, e daí dá vontade de dar um tapa, né? Fala, desembucha, né? É assim, pessoa de terra é que a pessoa lerda, devagar. Você vai andar com uma pessoa de terra no shopping, você está andando, ela vai ficando para trás, porque ela é lerda, né? Aí você para esperar, ela vai mais devagar ainda. Você fala, vamos, anda, meu filho. É aquela pessoa que demora para tomar decisão, sabe? Fala, semana que vem eu vou, depois eu vou. Ela não sai do lugar, ela não toma decisão. Ela fica lá entalada, a terra, né? E esse é o lado desafiador dela. Por outro lado, pessoas de terra são as pessoas mais honestas, corretas e dedicadas que existem no planeta. Então, se você tiver alguma coisa importante na sua vida que não pode falhar, dá na mão de uma pessoa de terra. Ela é a pessoa para cuidar do seu dinheiro, ela é a pessoa para cuidar das coisas mais importantes da sua vida. Porque junto com a lerdeza da terra, a dificuldade de mudar de opinião, ela tem a constância. Então, terra é absolutamente constante. Demora para sair do lugar, mas a hora que ela mira numa direção e vai, ela é imparável. Essa pessoa vai até o final. Essa é a característica da pessoa de terra. Em contraponto à terra, a gente tem as pessoas de ar. E pessoas de ar são aquelas pessoas que falam pelos cotovelos, que fazem 10 coisas ao mesmo tempo, que tem 10 abas da internet abertas ao mesmo tempo. Ela começa a responder o e-mail dela, faz a planilha dela. Gente, que surto! Para! Né? Já viu uma pessoa assim que fala, faz, tem vários projetos ao mesmo tempo tal, e nunca acaba nada que ela está fazendo, e ela é ótima para ter ideia, para criar e tudo mais, mas na hora de pôr na prática, ela, não vou pôr na prática, vou criar outra coisa, vou inventar outra coisa, e fica só nessa. Pessoas extremamente criativas, que têm o poder de imaginar, de conceber, de comunicar, de falar, e ela tende a falar muito. Ela fala. Então, qual que é melhor? Terra ou ar? Terra. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, porque terra sem ar não sai do lugar. Melhor é ter todos. Terra sem ar não sai do lugar. E ar sem terra não materializa. Você tem milhões de ideias e não faz nada. Então é a combinação dos dois que é a melhor. Entende? Depois a gente tem as pessoas de água. E água, gente, água... Você vai falar. Água é a pessoa gente boa. Sabe aquela pessoa gente boa? Que tudo tá ele bom, começa bem, tudo é lindo. Tudo é lindo, tudo é bom, tudo é gostoso. É uma pessoa fofinha, né? Carinhosa, que tem o riso fácil e que se adapta a qualquer coisa. Por outro lado, as pessoas de as pessoas de água têm uma dificuldade muito grande em se impor, em ter a sua opinião. Porque ela se molda a qualquer coisa para ela tá bom. Se você convida uma pessoa de água para ir num rodeio, ela põe o chapéu, põe a bota e vai, acha lindo.
No dia seguinte, você convida ela para uma festa rave, ela vai também, né? Toda... Porque ela vai se moldando. Ela tende a ser meio Maria, vai com as outras, né? Pessoa de água, você olha torto para ela, assim, para dar um xingo. Chora horrores. Daí você dá um presente para a pessoa, ela chora de alegria. Ai, para mim, não precisava, ai, que lindo. Então, a pessoa que tem emoções muito à flor da pele é a pessoa mais sensível de todas. Ela tem uma capacidade de amar e ser amada absurda, mas ela é muito sensível. Ela é como se fosse um guardanapo molhado. Se você encosta assim, rasga, estraga, quebra e depois demora para consertar, né? E por último, né, em contraponto, nós temos as pessoas de fogo. Pessoas de fogo são pessoas difíceis de lidar. Porque são pessoas muito intensas, né? Então, ora ela te ama de paixão, ora ela te odeia com todas as forças. Ela briga com você, xinga você, sua mãe, sua avó, até a 5ª geração. Ela vem, toma água, volta, já esqueceu, porque já transformou, eu xinguei, que horror, né? Então, são pessoas muito mal interpretadas. O principal desafio das pessoas de fogo é a inconstância. Ela vai, começa, faz, mas e a constância? Cadê? Não, virou constância, eu não quero mais. Fogo de palha, exatamente. São pessoas que têm muita liderança, um poder de transformar, um poder de agir, um poder de sair do lugar incrível, mas tem uma dificuldade muito grande de conviver. Então, são pessoas muito tinhosas, né? São pessoas muito focadas, são pessoas muito egóicas. O que é melhor? Por que você está olhando para mim? Olha lá, fogo é invocado, né? Tá mexendo comigo! São resilientes. São resilientes. Agora, o César quer ser meio fogo. Né? Eu sou puro fogo. Eu sou fogo. E aí, o que é melhor? Água ou fogo? Nenhum dos dois, né? É você conseguir transitar entre os dois. Agora, olha o que é mais legal de tudo. O que não deixa ninguém mentir são as características físicas. Cada elemento tem características físicas muito emblemáticas. E as pessoas nunca gostam disso, tá? Então se preparem. Mas é o que é. E por que você tem essas características físicas? Porque a sua emoção faz com que você haja de determinada forma e o seu corpo responde a isso. Então, as pessoas de terra são pessoas sólidas, são pessoas densas, são pessoas fortes. Então, quadril largo, ombro largo, perna larga, são pessoas que pisam no chão com força, assim, ela anda devagar, ela vai tuf, 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 né? O arquétipo da vaca, né? A vaca é um animal sólido, você não vê uma vaca correndo e saltitando, ela é lenta tal, mas se ela vai num lugar, ela puxa um arado nas costas dela e ela vai, e vai, e vai, né? As pessoas de ar são pessoas magras, esbeltas, com dedos compridos, aquela mão de pianista, nariz fino, seca, esturrigada, perna comprida, tipo Gisele Bündchen, sabe? Modelo de passarela, assim, muito leve. O arquétipo é o beija-flor, porque ela vai, voa, faz, acontece, zum, 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 zum. Mas na hora de realizar não faz quase nada, né? Um beija-flor, se quiser materializar, quiser arrastar um arado, coitado, ele não consegue nem sentar no arado direito, né? Depois, as pessoas de água. Pessoas de água tendem a ser gordinhas, fofinhas. Mas tem exceções. Toda vez ele fala gordinha, redondinha, fofinha. São pessoas fofas, né? É o estereótipo do gordinho feliz, aquele que dá vontade de abraçar, né? Você já viu? Ursinho. Ursinho, é exatamente isso. É aquele gordinho que você não vê triste, né? Então, tudo é bom, tudo é feliz, ele está chorando de alegria ou de tristeza, que é tudo ótimo. E as pessoas de fogo são pessoas que têm características muito emblemáticas. Então, se eu fosse traduzir, seria a piriguete, né? Peituda, bunduda, de decote, bocão, olhão, muito sexy, muito sensual, sedutor, e é tudo muito exagerado. São pessoas que tendem a ter processos inflamatórios, que tendem a ter gastrite, úlcera e todas essas coisas, né? E aí, para encerrar isso tudo, todos nós temos duas características, Vikruti e Prakruti. Como você nasce, qual que é a sua essência, ou seja, quantas raízes, quantos receptores você tem de cada um desses elementos, e Prakruti, que é como você está neste momento da sua vida. Porque a gente nasce de um jeito, mas de acordo com a nossa vida, isso vai mudando. Então todas as crianças têm muita energia de fogo. Então as crianças são cheias de energia, e pula, e brinca, e faz, e acontece.
Depois, na adolescência, você tem muita energia de água, né? Porque daí quer muito saber do grupo, do coletivo, e chora, e ama e tal, e é dramático e tudo mais. Daí, quando você passa para a sua fase adulta, você entra na sua fase ar, que ela é lógica, é mental, você tem que pôr, né, metas, prioridades, trabalhar, fazer, acontecer. E quando você chega lá no final da sua vida, na terceira idade, você tem energia de terra, que você é mais lento, mais sábio e tal. Agora, imagina uma pessoa de fogo na infância. É aquela criança encapetada, né? Esse aí é encapetado. Imagina a pessoa de água na adolescência. É o adolescente potencializado, 1000 vezes mais dramático e sensível e tudo mais. A pessoa de ar na sua vida adulta. Ela fica muito pragmática, muito lógica, com metas, com dinheiro, com organização e tudo mais. E a pessoa de terra na velhice é o velhinho empacado, né? Teimoso, né? Então, dependendo da fase de vida que você está, isso é diferente. Se você está começando um negócio, vou abrir uma empresa, que energia que você precisa? De fogo, porque você está abrindo, começando, fazendo. Se você está estruturando esse negócio, o que você precisa? De água, para formar equipe, juntar as pessoas e conseguir cliente, ter relação com o cliente e tudo mais. Para crescer essa empresa, você precisa de ar, você precisa de lógica, cognição, estratégia. E para manter essa empresa viva depois de 10 anos? Você precisa de terra, de constância, de melhoramento contínuo. Então, tem o que você nasce, como você é, em essência, e como você está, dependendo da fase da vida, dependendo da sua alimentação. Quanto mais nós evoluímos, a tendência é que a gente se equilibre e que a gente saiba usar melhor as qualidades do que abunda em nós e a gente minimiza as dificuldades que existem em nós. É para isso que a gente aprende, para isso que a gente se conhece e a partir daí a gente volta na questão da liberdade. Você é livre quando você usa o que você quiser. Então o que é melhor? É você ser uma pessoa bocuda que fala tudo ou é ser uma pessoa quieta na sua? Depende. Você tem que poder escolher a hora de falar tudo, de jogar na cara e a hora de ficar quieto. Uma pessoa de fogo, como eu, o maior desafio é saber ficar quieto, porque eu sou muito bocudo, eu quero falar tudo, e meter a boca, e xingar. O meu desafio é aprender a ficar quieto. O desafio de uma pessoa de água é conseguir falar, se expressar. Então, com o perdão da palavra, uma pessoa de água que aprende a mandar outra merda, fala, vai a merda, vai se ferrar. É um auge, é uma libertação, percebe? Então, você só consegue a liberdade a hora que você se conhece. Né? E é isso. Muito bom. Não é legal isso? Muito bom. Eu amo isso. Muito bom, muito obrigada, meu querido.